Olá, irmãos. Sou Valmor Santos e farei mais um vídeo das minhas breves reflexões espíritas. Hoje falando sobre o capítulo 3º do Livro dos Espíritos, o tema da criação. Mas recomendamos estudar o capítulo inteiro, que trata da formação dos mundos e formação dos seres vivos, povoamento da Terra, diversidade das raças, pluralidade dos mundos. Então, o que hoje sabemos sobre a formação dos mundos e sobre a criação? Será que ainda permanecemos com um pensamento de há 4 ou 5 mil anos, acreditando que, de repente, Deus, entediado daquele imenso nada, criou a Terra e o homem? A idade medida, tanto geológica quanto da história de várias civilizações, desmentem essas teorias. Provam que tudo já existia há milhões de anos. E estrelas, a ciência demonstra, há bilhões de anos. Enquanto o texto bíblico, tomado como verdadeira palavra de Deus por muitos, tratam de apenas 5 mil anos de história do povo judaico. E a escrita do Velho Testamento, segundo estudiosos, data de mais ou menos 600 a 800 anos antes de Cristo. Mas os textos bíblicos serão teorias mentirosas ou serão metáforas? Ressalvamos que 70% do povo brasileiro, e não é diferente em muitos países, não consegue entender um texto simples que dirá interpretar criticamente metáforas. Não temos o hábito da leitura. Assim é fácil compreender que ou ficamos nas teorias absurdas, como o terraplanismo, ou no fanatismo religioso. Importante ressalvar o que escreveu Kardec em O Livro do Espírito, na questão 238. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. E a ciência em nada contradiz a Deus, pois é uma ferramenta útil para provar as leis naturais. O que já vimos no vídeo Breves Reflexões Espíritas 11. Quanto conhecimento que hoje é aceito como natural, mas que já foi motivo de anátema por religiosos e com condenações à fogueira? Nem os livros espíritas escaparam dessas, como aconteceu em 9 de outubro de 1861 em Barcelona, Espanha, quando os sacerdotes católicos queimaram 300 exemplares. Mas vamos pensar brevemente sobre a formação dos mundos. Na questão 38 do Livro dos Espíritos tem a pergunta de Kardec: como criou Deus o universo? Responde um dos mentores: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Lembrem-se que tudo veio daqueles dois princípios. Deus criou o espírito, a inteligência da lei, e a matéria, a energia. Isso tratamos no vídeo 17, dos elementos gerais do universo. Kardec pôs em destaque em O Livro dos Espíritos, bem no início do capítulo 3º da criação. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. E no mesmo livro, na conclusão, no 6º, que faz a moderna ciência espírita? Kardec pergunta. Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso, explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. Lembre-se da metáfora. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. O de fundadora não lhe pertence.
destaque agora, atenção pessoal, mostra o que existe, coordena, porém nada criou. O Espiritismo não inventou nada. Por isso que suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Vou repetir. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que suas bases são de todos os tempos, de todos os lugares. A verdade, sempre relativa e ascendente, que a ciência demonstra, em nada contraria a lei de Deus. Nossa compreensão enquanto indivíduos também é sempre ascendente e cada vez mais próxima de uma compreensão que se distancia das crenças primitivas. Não contraria as afirmações de diferentes doutrinas, mas as esclarece em linguagem mais atual, para mentes atuais, com outro grau de sensibilidade e de compreensão, cada vez mais distante das crenças primitivas. O que não dá mais para entender é que teorias de milhares de anos, quando a imensa maioria da população era analfabeta e cheia de crendices, impere hoje ainda, em pleno terceiro milênio, entre pessoas, inclusive letradas. Os ensinos da doutrina espírita em nada contrariam a lei. Inclusive, Kardec ensina que se a ciência provar algo que contraria os ensinos espíritas, quem tem que mudar é a doutrina espírita. O espírita que estuda as obras básicas cada vez mais se afasta de crendices e superstições e aprende que, em vez de temer, deve amar a Deus, amando as suas criaturas de todas as raças, gêneros, culturas, sejam vegetais, animais ou hominais. Quem compreende melhor, mais facilmente abandona o seu passado inferior para abrir-se para as verdades superiores e para a reforma íntima, tão necessária nos dias de hoje. Que Jesus nos ilumine.